E aí galera, tudo bem? Vamos fazer a correção de mais uma semana do PET? Dessa vez a semana 3, então, do sexto ano, tá? Essa semana 3, pessoal, ela vai trazer o assunto aí que eu falei um pouco na última semana, que é a questão da República, né? Lembra quem governa na República? O Senado, né? Então, vai trabalhar aqui a questão da divisão social, né? E a questão da República Romana. Trouxe um texto e as questões, e depois vai ter mais um texto e questões, ó. É um pouco maior do que outra semana, mas é a mesma lógica. Basta você ler o texto para conseguir responder, tá? Então aqui, ó, divisão social romana, atividade 1. Descreva abaixo as funções de cada grupo citado. Cônsul, né? Eram pessoas aí do posto alto da administração romana, presidiam o Senado e comandavam um exército em tempos de guerra. Então, esses eram os cônsuls, né? Questor, eram responsáveis pela guarda do tesouro público, né? Da riqueza. Tipo um tesoureiro hoje em dia, né? Censor. Pessoal, lembra o censo populacional? É para contar a população, né? E fiscalizar, nesse caso aqui de Roma, também os serviços públicos, né? Então, é uma espécie de fiscais. Edil. Eram responsáveis pela administração dos serviços públicos, obras de infraestrutura e jogos públicos, né? Pretores, magistrados, né? Ou seja, juízes, que aplicavam a justiça na sociedade romana. Né? Não sei se era tão justo assim não, mas pelo menos eles tinham aí tribunais. Né? O tribuno da plebe eram magistrados, né, eleitos pela plebe, pelo povo, né, para defender os interesses da população. Ó, foi um avanço aí que a plebe conseguiu durante a história do período romano nesse período. Atividade 2. De acordo com o texto, quais eram as principais queixas dos plebeus em relação à sua participação, né, na política romana? Gente, eles se queixavam de não participar na administração das decisões políticas, né? E eles vão conseguir algumas coisas mais para frente. Ó. Atividade 3. Descreva as principais conquistas da plebe ao longo dos anos na sociedade romana no período. Ó, a primeira ocorreu em 494, quando os plebeus conquistaram o direito de eleger um magistrado para defender seus interesses, o tribuno da plebe. Tá? Depois eles conseguiram as leis das 12 tábuas, onde várias conquistas aí dos plebeus foram definitivamente escritas. Né? Entre as maiores conquistas era o direito à posse de terra, o estabelecimento de punições para crimes, né? E inclusive mais para frente eles vão poder se candidatar aí ao cargo de cônsul, né? E a escravidão por endividamento também vai terminar, tá? Mas a maior conquista da plebe, né, vai acontecer com os plebiscitos, ó, uma vontade, uma ferramenta para ouvir a população, né? Então, até hoje, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma chamada pública para ouvir a população, normalmente se fala em plebiscito, ó. Então, esses plebiscitos começaram lá no período republicano de Roma, tá? Aí veio mais um texto, ó, sobre a questão da república, né? E mais algumas questões aqui para terminar essa semana 3. Está perguntando aqui em relação à representatividade. Ó. A expansão territorial romana deu mais representatividade aos plebeus na sociedade? Né? Questão A. Não, pois mesmo que enriquecessem e tivessem a possibilidade de eleger os tribunos da plebe para defender seus interesses, quando a população, quando essa tribuna, né, defendia interesses que eram contrários aos patrícios generais, eles não eram ouvidos. Inclusive o Tibério Graco e o Graco foram mortos por defenderem a reforma agrária, ou seja, a distribuição da terra para a população. Tá? Essa é uma questão que você se baseia no texto, né, para dar uma interpretação, tá? Dar a sua opinião, né, em relação ao que você viu no texto e o que você não a sua opinião em relação ao tema, né? Mas se você acha que com tudo que aconteceu nesse período, com base no seu conhecimento, os plebeus tiveram mais representatividade com a expansão territorial, tá? Questão B. Por que os militares
configuraram-se como o grupo mais poderoso de Roma ao final do período. Por que, gente? O que aconteceu? Eles chegaram, as conquistas foram tão grandes, né, que o militar ele acabou tendo um poder muito grande, né? Eles acabaram se tornando heróis, né? Popularidade, tá? E tinham aí a lealdade dos seus comandados, né? Então os militares eles passaram a muitas vezes obedecer os generais e não mais ao Senado romano, né? Que era quem de fato governava. Isso aconteceu aí, gerou vários conflitos, né? Por que era de suma importância dominar a região do mar Mediterrâneo, questão C, para ter o domínio das rotas comerciais por Oriente Médio e Norte da África, né? Isso é bem tranquilo. Questão D, então, para terminar essa semana 3, descreva as consequências das ações dos triunviratos romanos ao final da República para a política romana. Gente, resulta em guerra, né? Primeiro ali entre as tropas de Júlio César e Pompeu, pelo poder, né? Pompeu é derrotado e César é declarado ditador de Roma, ou seja, ele mandava e desmandava, né? Sem consultar o Senado mais, ou seja, a República começa a cair por terra, né? Júlio César é assassinado depois também, a mando do Senado. Os seguidores de César, né, como Marco Antônio, Otávio e Lépido, ele formam um segundo triunvirato e tomam o poder do Senado. E, claro, essa guerra, essa disputa de poder, ela vai levar os militares a uma disputa bem sangrenta, né? E, no final das contas, Otávio vence o Marco Antônio e declara-se um imperador de Roma, né? Então a gente termina aí o período da República, onde o Senado governava e passa a ter um regime muito parecido com o anterior, né? Só que não é mais agora a monarquia, é chamado de império, né? Porque daí você já tem uma expansão territorial enorme de Roma e quem governa agora é o imperador, beleza? É isso aí, pessoal. Até mais, nos vemos na semana 4. Valeu?